A estrutura da bolha de sabão. Era o que ele estudava, a estrutura, quer dizer. A estrutura. Ele repetia e abria a mão branquíssima ao esboçar o gesto redondo. Eu ficava olhando seu gesto impreciso, porque uma bolha de sabão é mesmo imprecisa. Nem sólida, nem líquida, nem realidade, nem sonho. Película e oco. A estrutura da bolha de sabão, compreende? Não compreendia. Não tinha importância. O que era importante era o quintal da minha meninice, com os seus verdes canudos de mamoeiro, quando cortava os mais tenros, que sopravam as bolas maiores, mais perfeitas, uma de cada vez, amor calculado. Porque na afobação, o sopro desencadeava o processo, e um delírio de cachos escorriam pelo canudo e vinham rebentar na minha boca. A espuma descendo pelo queixo, molhando o peito. Então eu jogava longe, canudo e caneca, para recomeçar no dia seguinte. Sim, as bolas de sabão. Mas e a estrutura? A estrutura, ele insistia, e seu gesto delgado, de envolvimento e fuga, parecia tocar, mas guardava distância, cuidado, cuidadinho. Oh, a paciência, a paixão. No escuro eu sentia essa paixão contornando sutilíssima meu corpo. Estou me espiritualizando, eu disse e ele riu, fazendo fremir os dedos asas. A mão distendida, imitando libélula na superfície da água, sem se comprometer com o fundo. Divagações à flor da pele. Oh, amor de ritual sem sangue, sem gritos. Amor de transparências e membranas, condenado à ruptura. Ainda fechei a janela para retê-la, mas como uma superfície que refletia tudo, ela avançou cega contra o vidro. Milhares de olhos e não enxergava. Deixou um círculo de espumas. Foi simplesmente isso. Pensei quando ele tomou a mulher pelos braços e perguntou: Vocês já se conheciam? Sabia muito bem que nunca tínhamos nos visto, mas gostava dessas frases acolchoando situações, pessoas. Estávamos num bar e seus olhos de egípcia se contraíam apertados. A fumaça, pensei. Aumentavam e diminuíam até que se reduziam a 2 riscos de lápis lazuli. E assim ficaram. A boca polpuda também apertou. Mesquinha. Tem boca à toa, pensei. Artificiosamente sensual, à toa. Mas como é que um homem como ele, um físico que estudava a estrutura das bolhas, podia amar uma mulher assim? Mistérios, eu disse e ele sorriu. Nos divertíamos em dizer fragmentos de ideias, peças soltas de um jogo que jogávamos meio ao acaso, sem encaixe. Convidaram-me e sentei, os joelhos de ambos encostados nos meus, a mesa pequena enfeixando copos e hálitos. Me refugiei nos cubos de gelo amontoados no fundo do copo. Cheguei a sugerir, ele podia estudar a estrutura do gelo, não era mais fácil? Mas ela queria fazer perguntas. Uma antiga amizade? Uma antiga amizade. Fomos colegas? Não. Nos conhecemos numa praia. Onde? Por aí, numa praia. Ah! Aos poucos o ciúme foi tomando forma e transbordando espesso como um licor azul-verde. O tom da pintura dos seus olhos. Escorreu pelas nossas roupas, empapou a toalha da mesa, pingou gota a gota. Usavam um perfume adocicado. Veio a dor de cabeça. Estou com uma dor de cabeça, repetiu não sei quantas vezes. Uma dor fulgurante que começava na nuca e se irradiava até a testa, na altura das sobrancelhas. Empurrou o copo de uísque. Fulgurante. Empurrou para trás a cadeira, e antes que empurrasse a mesa, ele pediu a conta. Noutra ocasião, podíamos nos ver? De acordo? Sim, noutra ocasião, é evidente. Na rua, ele pensou em me beijar de leve, como sempre. Mas ficou desamparado e eu o tranquilizei. Está bem, querido, está tudo bem, já entendi. Toma um táxi. Vá depressa. Quando me voltei, dobravam a esquina. Que palavras estariam dizendo enquanto dobravam a esquina? Fingi me interessar pela valise de plástico de xadrez vermelho. Estava diante de uma vitrine de valizes. Me vi pálida no vidro. Mas como era possível?
Choro em casa, resolvi. Em casa, telefonei a um amigo. Fomos jantar. E ele concluiu que o meu cientista estava felicíssimo. Felicíssimo. Repeti no dia seguinte cedo, quando ele telefonou para explicar. Cortei a explicação com um felicíssimo. E lá do outro lado da linha senti-o rir como uma bolha de sabão seria capaz de rir. A única coisa inquietante era aquele ciúme. Mudei logo de assunto com um licoroso pressentimento de que ela ouvia na extensão. Era mulher de ficar ouvindo na extensão. Enveredei para as amenidades. O teatro, a poesia. Então ela desligou. O segundo encontro foi numa exposição de pintura. No começo, aquela cordialidade. A boca pródiga. Ele me puxou para ver um quadro de que tinha gostado muito. Não ficamos distantes dela nem 5 minutos. Quando voltamos, os olhos já estavam reduzidos a 2 riscos. Passou a mão na nuca, furtivamente acariciou a testa. Despedi-me antes da dor fulgurante. Vai virar sinusite, pensei. A sinusite do ciúme. Bom nome para um quadro ou um ensaio. Ele está doente, sabia? Aquele cara que estuda as bolhas. Não é seu amigo? Em redor, a massa fervilhante de gente. Música, calor. Quem é que está doente? Perguntei. Sabia perfeitamente que se tratava dele, mas precisei perguntar de novo. É preciso perguntar 1, 2 vezes para ouvir a mesma resposta. Que aquele cara, aquele que estuda a frescura da bolha, não era meu amigo, pois estava muito doente. Quem contou foi a própria mulher, bonita sem dúvida, mas um pouco grosseira. Fora casada com um industrial meio fascista que veio para cá com um passaporte falso. Até a Interpol já estava avisada. Durante a guerra se associou com um tipo que se dizia conde italiano, mas não passava de um contrabandista. Estendi a mão e agarrei seu braço, porque a ramificação da conversa se alastrava pelas veredas. Mal podia vislumbrar o desdobramento da raiz, varando por entre pernas, sapatos, croquetes pisados, palitos. Fugia pela escada na descida vertiginosa até a porta da rua. Espera, eu disse. Espera. Mas o que é que ele tem? Esse meu amigo? A bandeja de uísque oscilou perigosamente acima do nível das nossas cabeças. Os copos tilintaram na inclinação para a direita, para a esquerda, deslizando num só bloco na dança de um convés na tempestade. O que ele tinha? O homem bebeu metade de um copo antes de responder. Não sabia os detalhes e nem interessava em saber. Afinal, a única coisa gozada era um cara estudar a estrutura da bolha. Mas que ideia! Tirei-lhe o copo e bebi devagar o resto do uísque com um cubo de gelo colado no meu lábio, queimando. Não, ele não, meu Deus. Não, não ele, repeti. Embora grave, curiosamente minha voz varou todas as camadas do meu peito, até tocar no fundo, onde as pontas todas acabam por dar. Que nome tinha? Esse fundo? Perguntei e fiquei sorrindo para o homem e seu espanto. Expliquei-lhe que era o jogo que eu costumava jogar com ele. Com esse meu amigo, o físico. O informante riu. Juro que nunca pensei que fosse encontrar no mundo um cara que estudasse um troço desses, resmungou, voltando-se rápido para apanhar mais 2 copos na bandeja. Oh, tão longe ia a bandeja e tudo o mais. Fazia quanto tempo? Me diga uma coisa. Vocês não viveram juntos? Lembrou-se o homem de perguntar. Peguei no ar o copo borrifante na tormenta. Estava nua na praia. Mais ou menos, respondi. Mais ou menos, eu disse ao motorista que perguntou se eu sabia onde ficava essa rua. Tinha pensado em pedir notícias por telefone, mas a extensão me travou. E agora era ela que abria a porta, bem-humorada, contente de me ver. A mim? Elogiou minha bolsa, meu penteado despenteado. Nenhum sinal de sinusite, mas daqui a pouco vai começar, fulgurante. Foi mesmo um grande susto, ela disse, mas passou. Ele está ótimo, ou quase, acrescentou levantando a voz. Do quarto ele podia ouvir se quisesse. Não perguntei nada. A casa aparentemente não mudara, mas reparando melhor, tinha menos livros, mais cheiros, flores de perfume ativo na jarra, óleos perfumados nos móveis e seu próprio perfume. Objetos frívolos,
os múltiplos substituindo em profusão os únicos, aqueles que ficavam obscuros nas antigas prateleiras da estante. Examinei-a enquanto me mostrava um tapete que tecera nos dias em que ele ficou no hospital. E a fulgurante? Os olhos continuavam bem abertos, a boca descontraída? Ainda não. Você poderia ter se levantado, hein, meu amor? Mas anda tão mimado, disse ela quando entramos no quarto. E começou a contar muito satisfeita a história de um ladrão que entrara pelo porão da casa ao lado. A casa da mamãezinha, acrescentou afagando os pés dele debaixo da manta de lã. Acordaram no meio da noite com o ladrão aos berros, pedindo socorro com a mão na ratoeira. Tinha ratos no porão e na véspera a mãezinha armara uma enorme ratoeira para pegar o rei de todos. Lembra, amor? O amor estava de chambre verde, encostado na cama cheia de almofadas, as mãos branquíssimas descansando entrelaçadas na altura do peito. Ao lado, um livro aberto cujo título deixei para ler depois, e não fiquei sabendo. Ele mostrou interesse pelo caso do ladrão, mas estava distante do ladrão, de mim e dela. De quando em quando me olhava interrogativo, sugerindo lembranças, mas eu sabia que era por delicadeza. Sempre foi delicadíssimo, atento e desligado. Onde? Onde estaria com seu chambre largo demais? Era devido àquelas dobras todas que fiquei com a impressão de que emagrecera? 2 vezes empalideceu, ficou quase lívido. Comecei a sentir falta de alguma coisa. Era o cigarro? Acendi um e a sensação aflitiva de que alguma coisa estava faltando. Mas o que estava errado ali? Na hora da pílula lilás, ela foi buscar o copo d'água, e então ele me olhou lá do mundo de estruturas, bolhas. Por um momento relaxei completamente. Jogar? Rimos um para o outro. Engole, amor, engole, pediu ela, segurando a cabeça, e voltou-se para mim. Preciso ir na casa da mãezinha, a minha empregada está fora. Você não se importa em ficar um pouco mais? Não demoro muito, a casa é ao lado, acrescentou. Ofereceu-me uísque. Não queria mesmo? Se quisesse, estava tudo na copa. Uísque, gelo, ficasse à vontade. O telefone tocando. Será que eu podia... Saiu e fechou a porta. Fechou-nos. Então descobri o que estava faltando. Oh, Deus! Agora eu sabia que ele ia morrer.